Hoje o tema é intenção e intuição. E quando eu questiono de onde vem a intenção, pela teoria, viriam de processos complexos da mente, da vontade. E assim como na receita de um bolo, existe uma série de matéria-prima, de ingredientes que eu tenho que unir e fazer isso muito bem feito, para que cresça esse bolo. Então, na vida, quando eu tenho uma intenção de realizar algo, a gente traz à tona essa intenção, essa dinâmica interna que aparentemente está nos mostrando para onde a gente deve ir. A intenção, ela é um recurso interno para te direcionar para algo. Só que quando eu me direciono para algo e coloco a minha intenção, muitas vezes a mente ajuda a gente a construir um cenário e aplicar esse cenário. E daí a resposta da vida nem sempre é o que eu desejava. Poxa, mas eu tinha essa intenção, por que isso não está dando certo? E as coisas vão e voltam. E eu falo, não, mas eu vou insistir. E eu coloco de novo a minha intenção e as coisas voltam. Então, toda a minha intenção, quando ela organizada, planejada para ser colocada em ação, ela, nessa atitude minha, no colocar essa minha intenção, eu vou ter uma resposta do ambiente, das pessoas, de quem recebeu aquilo. E muitas vezes essa resposta não é o que eu gostaria, não é o que eu planejava. E daí nesta hora, até que eu entre em contato com a minha intuição, que na verdade é a minha ferramenta interna de autorreflexão, para essa intenção, ela realmente pode beneficiar muitos e as pessoas por interesse vir buscar esse recurso, ou ela está me ajudando a querer provar o meu valor, querer ter razão sobre algo, provar que eu estou certo e o outro está errado. E naturalmente, quando isso não está errado, eu querer conquistar algo. Mas quando eu coloco isso de uma forma intencional, aonde o objetivo, e a gente vê isso o tempo todo no mundo, é eu ganhar para que outro perca, a gente tem questionado se isso funciona ou não. E o quanto a gente gasta de energia para fazer que isso funcione, sem literalmente ter uma resposta que traga esse bem-estar que a gente tanto busca. As pessoas hoje, elas buscam bem-estar, elas compram coisas, elas conquistam coisas e sempre estão vazias. E não há problema nenhum em conquistar ou ter as coisas, muito pelo contrário, é uma satisfação, é uma conquista depois de um esforço. Mas o quanto isso alivia internamente essa intenção de realização interna. Então aqui o nosso assunto é respirar pelo coração e como que o coração e a respiração nos ajudam com isso. Então quando eu tenho uma intenção, um processo interno que está me direcionando para algo, que está me motivando para algo, dentro da mente eu faço um plano, mas dentro do coração, a inteligência do coração, ele não faz planos, ele sente. E ele lança um impulso, é o que a gente chama de coragem, coração em ação. Ele lança um impulso para eu ir à frente e tentar realizar isso que eu quero. Dentro dessa realização, sim, provavelmente eu vou ter que organizar os dados, ou seja, eu tenho que ir para a mente, organizar as minhas informações e colocar isso em execução. E num primeiro momento, pode ser que algumas coisas deem certo e outras não.
Então, assim como a respiração que vai e que volta, vai e volta, quando eu coloco as minhas intenções no ambiente, eu vou ter uma resposta. E se eu realmente inspirar essa resposta, eu provavelmente vou conseguir organizar isso aqui não tá bom, isso aqui eu preciso melhorar, isso aqui as pessoas ainda não estão compreendendo, isso aqui eu preciso trazer uma nova informação, ou mudar algo em mim, me desenvolver, não é mudar, mas me desenvolver em uma situação para que eu me torne melhor para aquilo. Então, quando eu trago a minha intenção para a respiração focada no coração, eu consigo acessar internamente essa intuição do porquê que eu estou indo, e quando volta algo que eu não planejava, como eu posso fazer disso algo bom, para de novo apresentar e ter novas respostas. Hoje o meu convite para a respiração focada no coração é para a gente acessar essas nossas intenções e perceber através do nosso corpo essa ferramenta de intuição que nós temos, para onde a nossa intenção está nos levando, o que eu realmente quero realizar. Existe uma das formas de respiração que eu posso fazer questionamentos. Ela é uma forma mais requintada e às vezes ela não é objetiva, mas ela traz isso numa sensação. Então, quando eu realizo a respiração focada no coração, mais vezes eu vou ganhando domínio sobre como utilizar essa sensação ao meu favor, esse poder intuitivo, para onde ele está me levando. Com o tempo a gente vai ficando muito bom nisso, em utilizar a nossa intuição para realizar as coisas. Então a respiração a gente sempre começa da mesma forma, eu sempre começo da mesma forma. Eu fecho os meus olhos e a respiração focada no coração, ela deve ocorrer com os pés no chão, a mão sobre o colo e o corpo sentado, com a cabeça direcionada para o céu. Porque todo o fluxo de informação do coração para o cérebro acontece por um nervo que a gente chama nervo vago. É o nervo que inicia lá no crânio e percorre todo o corpo. E esse é um nervo muito sensível, então quanto mais relaxado ele está, quanto mais desimpedido ele está, melhor essa comunicação que leva do coração essa informação intuitiva para que a mente possa realizar. E daí, percebendo o meu corpo, se ele está alinhado, se os pés estão no chão, se a mente está voltada para o céu, eu observo o meu ambiente interno, como eu acordei hoje, qual é a minha real intenção a iniciar o meu dia. Se estou preocupado, se estou ansioso, ou se eu estou bem confiante. E como está o meu ambiente externo. Como ele está conversando comigo. É uma ótima oportunidade de observar o quanto o externo está mobilizando o meu interno. Se eu estou conseguindo me manter centrado ou se eu estou me envolvendo com todo o externo sem manter o meu centro. Ou sem manter a minha proteção. E consciente do meu momento, eu volto a minha atenção para a área do coração.
Sinto o ar fluindo de dentro para fora da área do meu coração. De dentro para fora da área do meu peito. Respirando cada vez mais calma e profundamente. Eu encontro um ritmo só meu. E no meu lugar, centrado no meu coração, eu posso observar qual a minha intenção diante de algo que eu quero realizar. Se essa intenção é um movimento interno que me move para o meu crescimento, para aquilo que eu realmente vim desenvolver, a minha natureza interna, ou se essa intenção precisa de alguma emoção regeneradora, amor, compaixão, gratidão, apreciação por mim, por tudo que eu realizo, pelas oportunidades que surgem. E a partir dessa emoção regeneradora, eu me reabasteço. Até que eu possa perguntar para mim novamente qual a minha intenção real diante dos acontecimentos da vida e daquilo que eu quero realizar. E quando estiver pronto, eu volto a minha atenção ao externo. E a intenção é essa nossa energia interna que nos leva para algo. E nós, ocidentais, inteligentes, a gente tende a buscar na mente as respostas e os planos. E é perfeito. A mente é uma potente ferramenta para desenvolver tudo que a gente quer realizar. Mas quando a gente entrega isso para o ambiente e na volta, não volta como a gente gostaria, eu preciso acessar a minha intuição interna. Quais os movimentos internos que eu preciso desenvolver, que eu preciso me conectar para eu novamente entregar isso, organizar, melhorar e entregar isso para o ambiente. Como eu comentei internamente, inicialmente, isso é uma ferramenta interna que na administração a gente utilizou como uma ferramenta de gestão de processo, que a gente chama de PDCA, Planejamento, Desenvolvimento, Ação e Controle, que é um cheque se aquilo está funcionando ou não. A engenharia, a administração, eles utilizam muito dos recursos da natureza para criar as realidades de processo. E a mente, ela resolve processos, mas ela não resolve sentimentos. Então, quando eu tenho um sentimento e eu coloco para o mundo
e o que me volta não é legal, eu preciso observar nessa intenção se isso que voltou não é um espelhamento sobre algo que eu realmente estou sentindo. E para isso eu uso a respiração focada no coração, para eu poder acessar esse sentimento e poder recarregar minha bateria, revisar minhas intenções e, através da minha intuição, da minha percepção do corpo, resolver algo interno, para que depois que eu me desenvolvi internamente eu possa voltar de novo para o externo e apresentar mais uma etapa. E assim buscando processos sempre objetivos e de desenvolvimento, de melhoria contínua, não só na minha vida, como no meu trabalho, nas minhas relações, nos meus projetos pessoais e naquilo que eu quero irradiar na vida, essa parte minha que eu quero irradiar na vida.